Irmãos, antes de abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez nessa noite para lermos e ouvirmos a sua voz, vamos ao Senhor mais uma vez em oração, em preparação para a pregação da palavra que nós iremos ouvir, mas também como uma oportunidade que nós temos de nos colocar diante do Senhor, de colocar a igreja diante do Senhor, colocando as nossas vidas diante de Ti, diante do Senhor, pedindo pela purificação da igreja, pedindo por nossa santificação, que é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina na carta dele aos Tessalonicenses. Vamos ao Senhor em oração, vamos rogar ao Senhor, rogar por nós, pelas nossas vidas, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, Pai, nessa noite. Reconhecendo, Pai, que não existe melhor lugar para nos colocarmos do que diante do Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, o Senhor nos chamou como Teu povo. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós temos esperança, ó Deus, de perdão para os nossos pecados e também nós temos esperança de ajuda e socorro na luta contra o pecado. Nós colocamos, ó Deus, nossas vidas diante do Senhor, nós colocamos a igreja diante do Senhor, pedindo a Deus pela purificação da Tua igreja, pedindo pela santificação da Tua igreja, pela pureza do Teu povo. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor nos faça mais parecidos contigo. Que o Senhor, Deus, retire do nosso meio a impureza, por meio do arrependimento, por meio da confissão, por meio do perdão dos pecados, por meio, inclusive, da correção, da boa disciplina que vem do Senhor. Que o Senhor, Deus, possa continuamente trabalhar em nossos corações e continuar a Tua obra, a obra que o Senhor começou em nós. Que o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor trate os pecados que há em nós, que o Senhor nos corrija como um Pai bondoso que ama aos seus filhos e que como filhos nós possamos nos submeter e até mesmo nos alegrar com o amor do Pai, o amor que nos corrige, que nos exorta. Senhor Deus, nos santifica não só nessa noite, mas em nossa caminhada cristã, para que nós possamos viver de acordo com a vida que nós recebemos em Cristo Jesus, de acordo com o perdão que recebemos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor santifique a Tua igreja, que o Senhor abençoe o conselho desta igreja, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos, para que nós possamos ser luz nesse mundo, ser sal nesta terra, dando bom testemunho de Cristo e glorificando o Teu nome por meio das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós iremos dar continuidade às exposições nessa carta e hoje nós iniciaremos um novo capítulo dela, que é justamente o capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós faremos a leitura do início do capítulo, a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Ouça com atenção, com fé, a palavra de Deus, ela nos diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez, pedindo a graça para compreendermos a sua palavra. Senhor, nós lemos a tua palavra e cremos que somente com o teu auxílio nós podemos entendê-la. Nos ajuda, fala aos nossos corações por meio de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Irmãos, nós sabemos muito bem que no processo de educar um ser humano, a parte mais difícil, talvez a parte mais complexa, é a parte da disciplina, é a parte da correção. Ensinar uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto a se comportar, a falar e a agir, envolve não só elogios ou incentivos. Muitas vezes, ensinar uma pessoa exige de nós correção e disciplina. Na verdade, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos observar que em nossas próprias vidas, para aprendermos muito daquilo que nós aprendemos, foi necessário disciplina e correção. Seja os nossos pais que nos disciplinaram e corrigiram quando éramos pequenos, ou seja, o próprio Senhor usando as circunstâncias da vida, os sofrimentos, os dias bons, os dias ruins, as dores para nos corrigir e para nos ensinar. A verdade, irmãos, é que seja para uma criança, seja para um adulto, a vida, se nós quisermos vivê-la de acordo com a vida que nós temos em Cristo Jesus, precisa de disciplina, precisa de correção. É necessário sermos corrigidos pelo Senhor, sermos corrigidos uns pelos outros. Não é uma parte fácil da vida, mas certamente é uma parte necessária da vida. E é justamente isso que nós podemos observar aqui nesse capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar justamente sobre isso, sobre correção, sobre disciplina, sobre a importância da correção de Deus, da disciplina de Deus na vida dos seus servos e na vida do seu povo. Com o fim, irmãos, do capítulo 4, que nós terminamos no último domingo, nós começamos um novo momento da carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vimos que existia um grande tema que foi lidado nesses capítulos, que é o tema das divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo tratou das divisões na igreja. E ele mostrou como essas divisões eram provocadas pelo orgulho desses irmãos, pela imaturidade daqueles irmãos, e Paulo mostrou também que essas divisões apenas revelavam que eles deixaram de viver o modo de vida de Cristo para viver um modo de vida muito mais parecido com o mundo. Agora, com o início do capítulo 5, nós vamos para um outro assunto. Paulo muda de tema, Paulo muda de assunto. A partir do capítulo 5 até o capítulo 7, mais ou menos, o apóstolo Paulo vai lidar com problemas ligados à vida sexual, à vida amorosa da igreja. Nós vamos lidar com assuntos como casamento, novo casamento, divórcio, assuntos também como que nós vamos ver hoje com relações imorais, enfim, Paulo muda de assunto, Paulo muda de tema porque isso era necessário. Logo quando nós começamos a olhar para essa carta, nós vimos que a igreja de Corinto é uma igreja muito problemática, uma igreja muito difícil. E como uma igreja problemática, uma igreja muito difícil, ela não tinha apenas um problema, ela tinha diversos problemas. E ao longo da carta, Paulo vai tratando desses vários problemas, mudando de assunto vez por vez. É interessante que um autor chega a dizer que Paulo parece um bombeiro tentando apagar um incêndio. Quando ele corre para um lado e ele consegue finalmente apagar esse fogo aqui, e então ele tem que correr apressado para o outro lado para apagar outro foco de incêndio e assim por diante. Paulo vai tentando apagar os focos de incêndio, de problemas na igreja de Corinto, e hoje ele começa a tratar de mais um problema, que era justamente o problema da imoralidade no meio daquela igreja. O que nós vamos ver hoje, como os irmãos já devem ter percebido pela leitura, é uma situação que até mesmo entre os descrentes era inimaginável. Um homem da igreja, um homem dessa congregação, se relacionava com a mulher do seu próprio pai. E o pior disso tudo é que a igreja tinha conhecimento disso e nada havia sido feito. Apesar de todo o orgulho daquela igreja, apesar daquela igreja se achar muito espiritual, daquela igreja se achar muito importante e relevante, aquela mesma igreja permitia que uma situação tão terrível e imoral como essa acontecesse no meio dela. O apóstolo, então, diante dessa situação, exorta a igreja a exercer disciplina, a corrigir, visando a purificação. Através dessa situação difícil, até de certo modo constrangedora, nós aprenderemos que
A igreja de Deus deve exercer a disciplina como instrumento da purificação. Basicamente é isso que nós iremos ver hoje. Que a igreja de Deus deve exercer a disciplina, deve exercer a correção como instrumento para a purificação. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que a igreja não deve tolerar a impureza. A igreja, como chamada por Deus para a pureza e para a santificação, ela não deve tolerar a impureza. Veja então que no final do capítulo 4, irmãos, se você olhar novamente para o final do capítulo 4, vocês vão perceber que Paulo já estava anunciando que ele precisaria corrigir aquela igreja. No final do capítulo 4, ele falou que iria enviar Timóteo para que Timóteo ensinasse aos irmãos como eles deveriam andar, mas ele também disse que iria visitar a igreja. O apóstolo Paulo disse: olha, eu vou visitar vocês. Vocês pensam que eu não vou, mas eu vou visitar vocês. E eu faço uma pergunta para vocês. Ele disse: vocês querem que eu vá com amor e com mansidão, ou vocês querem que eu vá com a vara para corrigir vocês? Paulo, então, ele muda rapidamente, de assunto. Na verdade, ele faz um elo, entre a sua ida para corrigir a igreja e, de fato, uma necessidade de correção naquela igreja. Logo no início, então, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo expõe a terrível situação que acontecia na igreja, quando ele diz o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Como nós sabemos, irmãos, Paulo, ele não estava em Corinto nesse momento. Paulo estava em outro local, mas Paulo, ele foi visitado, e não só visitado, mas também informado a respeito dos diversos problemas daquela igreja. E uma das tristes notícias que Paulo recebeu foi a respeito dessa situação aqui. Foi a respeito desse caso de imoralidade que estava acontecendo naqueles dias. Um membro da igreja, um homem, estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai. E aqui a sua forma de falar, a forma como Paulo expõe o caso, mostra que não só era um caso conhecido daqueles que informaram a Paulo, mas a igreja conhecia a situação. E não só isso, ao que parece a cidade conhecia a situação, a região conhecia a situação, porque Paulo diz: ouve-se por aí que tem um homem que está tendo relações com a sua própria madrasta, Como nós acabamos de dizer, nós não cremos que se trata de uma relação entre o filho e a própria mãe, porque se esse fosse o caso, certamente Paulo mencionaria, porque seria algo ainda mais terrível do que ter relações com a sua própria madrasta. Mas o que Paulo está nos dizendo é que esse homem, estava tendo relações com a mulher, a esposa do seu pai. Provavelmente a sua mãe havia morrido, o seu pai havia se casado novamente, e ele agora tinha relações com a mulher do seu pai. E isso era tão terrível que era inimaginável até mesmo entre os descrentes. Veja que a Bíblia condena isso claramente, irmãos. Lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 8, Deus ordena da seguinte forma: não tenha relações com a mulher do seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Ou seja, o Antigo Testamento claramente proíbe esse tipo de relacionamento. Mas o pior de tudo é que não só a palavra de Deus proíbe esse relacionamento, mas a própria sociedade da época proibia esse relacionamento. Quando nós lemos, por exemplo, o relato de um filósofo chamado Cícero, que viveu próximo daqueles dias, ele fala desse tipo de situação como inacreditável, uma paixão perversa, desenfreada, indomável. Ou seja, até mesmo um descrente, ele via que essa relação era perversa e má. E esse era justamente o motivo do espanto de Paulo. Porque o mundo não tolerava essa situação. Até mesmo a cidade de Corinto não tolerava essa situação. Mas a igreja aparentemente tolerava. Irmãos, nós vimos como a cidade de Corinto era uma cidade perversa no sentido da imoralidade. A cidade de Corinto era uma das cidades mais imorais do período do apóstolo Paulo, do período do Novo Testamento. E, inclusive, existiam alguns que tentavam condenar o comportamento imoral de Corinto
criando até um verbo, né, para isso, dizendo que quando alguém era imoral, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, de Corinto, uma pessoa corintiana, alguma coisa nesse sentido, né? Não que eu esteja falando do time de futebol, né? Mas também, não, por ser corintiano, também não é lá essas coisas, né? Mas enfim, voltando ao que realmente importa aqui, né? A Corinto correta aqui, a Corinto não era uma cidade respeitada, muito pelo contrário. Era uma cidade vista pela imoralidade, pela perversidade. Mas Paulo diz, até mesmo Corinto, até mesmo os habitantes de Corinto, se escandalizam com essa situação. Veja então no versículo 2, que a igreja de Corinto não se comportava como povo de Deus. Pelo contrário, ao permitir esse pecado no meio deles, eles mostravam que eles estavam mais influenciados por um modo de vida do mundo do que o modo de vida ensinado nas Escrituras. Veja o versículo 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Veja, irmãos, o que preocupa mais o apóstolo Paulo não é a situação do pecado. E veja, a situação do pecado desse homem é terrível. A situação de pecado desse homem é imoral. E Paulo descreve como imoral, como terrível, como vergonhosa. Vergonhosa até para os descrentes. Mas o que mais preocupa Paulo, o que mais incomoda Paulo, é o silêncio da igreja. O que mais incomoda Paulo não é o pecado desse homem, embora isso incomode muito, mas o que mais incomoda Paulo é que diante desse pecado a igreja não havia feito absolutamente nada. E Paulo faz questão de lembrar que isso era por causa do orgulho da igreja. Se você tem lido juntamente com a gente os capítulos 3 e 4 de Coríntios, você vai perceber que a palavra favorita de Paulo para descrever essa igreja é a palavra orgulho. Paulo repetiu essa palavra várias vezes ao longo do capítulo 4, descrevendo que esses irmãos eram orgulhosos, eram soberbos. E Paulo vai dizer, vocês são tão orgulhosos, enquanto vocês deveriam lamentar pelo pecado, vocês estavam cheios de soberba. A verdade, irmãos, é que o orgulho daquela igreja era completamente incompatível com o pecado que havia sido praticado ali. Um pecado tão grave como esse havia sido praticado, e ao invés da igreja estar triste, lamentando, chorando pelo pecado, a igreja estava orgulhosa, cheia de soberba. Lembra que Paulo falou deles, né? Paulo falou deles como se eles se achassem reis, e eles de fato se achavam reis espirituais, se achavam reis diante de Deus. E Paulo até ironiza, Paulo diz, eu até queria que vocês fossem reis mesmos, para que eu pudesse reinar com vocês. Mas a verdade, irmãos, é que, ao contrário do que toda a soberba e arrogância daqueles irmãos poderia revelar, aquela igreja estava contaminada pelo pecado. Mas eles eram orgulhosos demais para perceber isso. Eles eram soberbos demais para enxergar isso. E ao invés de lamentar e se entristecer pelo pecado, eles estavam orgulhosos, como se nada tivesse acontecido. Isso, irmãos, nos ensina primeiro que nós somos chamados a lamentar pelo pecado. O pecado deve provocar em nós tristeza. Não só o nosso pecado, mas o pecado do nosso irmão. Às vezes, irmãos, quando nós temos a notícia de que algum irmão nosso, seja da nossa igreja ou até de outra igreja, cai em pecado, muitas vezes nós vemos que pessoas se alegram com isso. Pessoas divulgam nas redes sociais, pessoas comemoram. Mas Paulo nos ensina, irmãos, que o pecado dos nossos irmãos deve nos levar ao lamento. Quando nós sabemos de alguém que pecou, que alguém caiu, que alguém acabou trazendo escândalo para a igreja, trazendo vergonha para a igreja, nós devemos chorar e lamentar pela vida daquela pessoa. Nós devemos nos entristecer pelo pecado e jamais nos alegrar. Mas aquela igreja, ao invés de lamentar pelo pecado, ela estava cheia de orgulho e tão cega pelo orgulho que não via a imoralidade que se praticava naquele meio. E o que nós percebemos, irmãos, é que em nossos dias também, como aparentemente nos dias de Corinto, a pureza não parece ser um bom critério
para se avaliar a vida espiritual. Você pode observar isso na igreja de Corinto, não é? A igreja de Corinto se achava muito rica espiritualmente falando, porque eles tinham dons espirituais. Nós vemos ao longo da carta que na igreja de Corinto você tinha irmãos que falavam em outras línguas, você tinha irmãos que profetizavam, você tinha irmãos que tinham dons espirituais, e por isso eles se achavam ricos espiritualmente falando. Mas Paulo faz questão de mostrar para eles que eles estavam enganados. Eles se achavam superiores pelos seus dons espirituais, mas eles não percebiam que a vida imoral deles revelava uma vida espiritual muito abaixo da que eles imaginavam ter e da que eles deveriam ter. Isso porque a pureza não era um critério de avaliação da igreja para aqueles irmãos. Eles avaliavam a igreja de acordo com os dons, eles avaliavam a igreja de acordo com outros critérios, não de acordo com a santidade e pureza. E hoje, irmãos, nós não vivemos em dias tão diferentes assim. Muitas vezes nós sucumbimos à mentalidade empresarial das mídias sociais e nós julgamos a saúde de uma igreja pelo seu crescimento numérico, pelo seu crescimento de seguidores, pela relevância nas redes sociais, pelo crescimento do prédio, pelas construções ou assim por diante, pelo aumento da arrecadação. E nós nos esquecemos que um dos principais critérios para avaliarmos a saúde de uma igreja é a sua pureza, é a sua santificação. Como nos diz Mark Dever, precisamos de igrejas que sejam conscientemente distintas da cultura. Precisamos de igrejas nos quais o indicador-chave de sucesso não são os resultados evidentes, mas a fidelidade bíblica perseverante. Precisamos de igrejas que nos ajudem a recuperar aqueles aspectos do cristianismo que nos fazem distintos do mundo e que nos unem. O que nós precisamos, irmãos, é de igrejas puras, é de igrejas santas. Muitas vezes nós perdemos de vista que esse é um critério fundamental, é um fator-chave de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela zela pela pureza. Uma igreja santa, ela zela pela pureza da vida dos seus membros. Uma igreja verdadeira, irmãos, ela não vai ser sem pecado, obviamente, porque nós somos pecadores. Mas uma igreja verdadeira zela para que seus irmãos possam viver cada dia mais de acordo com o testemunho e o exemplo de Cristo. Uma igreja verdadeira, pastores verdadeiros, presbíteros verdadeiros vão zelar para que a cada dia seus membros vivam de acordo com a vida de Cristo. E é justamente porque Paulo tem isso em mente, justamente porque Paulo não tolera a impureza, que Paulo ensina e exorta a igreja, porque eles deveriam ter lamentado pelo pecado, e não só isso, eles deveriam ter tirado aquele que havia praticado tamanha imoralidade. Irmãos, é porque a pureza é tão importante na vida da igreja, é porque a santidade é tão importante na vida da igreja, que desde a Reforma Protestante, as igrejas têm afirmado que uma das marcas de uma igreja verdadeira é o exercício da disciplina, o exercício da correção bíblica. As igrejas reformadas, a partir da Reforma Protestante, têm afirmado que uma igreja verdadeira possui 3 marcas. A primeira delas é a pregação fiel da palavra. Ou seja, uma igreja verdadeira prega a palavra de Cristo conforme está nas Escrituras. Mas uma igreja verdadeira também, ela ministra os sacramentos de forma correta, ou seja, tanto o batismo como a ceia do Senhor são exercidos, são ministrados de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Mas uma igreja verdadeira, irmãos, também pratica a disciplina de acordo com os mandamentos de Cristo. E é lógico, irmãos, que seja assim, porque uma igreja que não corrige os seus irmãos, uma igreja que não pratica a disciplina bíblica, obviamente ela não prega a palavra como deveria pregar. Porque se uma igreja bíblica ela prega a palavra como deveria pregar, ela corrige, ela exorta. Além disso, uma igreja que não disciplina, ela também não ministra os sacramentos da maneira que deveria ministrar, porque se ela ministrasse os sacramentos da maneira que deveria ministrar, ela iria corrigir o faltoso e não permitir que pecadores que abertamente escandalizam a igreja tomassem parte da mesa do Senhor. Essa foi uma das razões porque
Calvino foi expulso de Genebra na sua primeira ida. Talvez alguns dos irmãos não saibam disso, mas Calvino foi 2 vezes para Genebra, não é? E a primeira vez ele foi expulso da cidade e da igreja, porque muita gente queria participar da mesa do Senhor, queria participar da ceia do Senhor, pessoas que não eram crentes, pessoas que viviam nos bares, que viviam se prostituindo, que viviam da maneira que queriam, chegavam no domingo e queriam participar da ceia. Até que Calvino foi para frente da mesa da ceia e disse: não vão tomar. E Calvino foi expulso por causa disso da cidade. É verdade que, pela bondade de Deus, a cidade de Genebra reconhece que Calvino estava certo, e depois de ter expulsado ele, eles pedem para que Calvino volte, e Calvino então volta e continua o seu ministério, deixando claro que só iria tomar a ceia do Senhor quem os presbíteros da igreja de fato permitissem tomar. Tudo isso, irmãos, porque havia um zelo, havia o reconhecimento da importância da pureza e da santidade da igreja. Não por acaso, a Confissão Belga, que é de 1561, diz assim: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. A igreja verdadeira mantém a pureza da pregação do Evangelho, a pureza na administração dos sacramentos, como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina para castigar os pecadores. Então, em resumo, uma igreja verdadeira orienta os seus membros de acordo com a palavra de Deus, rejeita o que está contrário à palavra de Deus e reconhece Jesus Cristo como o único cabeça da igreja, inclusive buscando a pureza e a santificação. Uma igreja verdadeira, irmãos, não deve tolerar a impureza. E, infelizmente, nós vemos muitas igrejas que crescem, que se desenvolvem sem a prática de uma disciplina bíblica. Muitas vezes nem rol de membros a igreja tem, não há controle de quem entra, de quem sai, do que é feito, do que não se faz. E muitas vezes isso acarreta igrejas doentes e um mau testemunho. Como nós podemos observar na própria carta de Corinto, quando até mesmo as pessoas da cidade olhavam e diziam: olha, não é esse daí que faz parte daquela comunidade agora, de pessoas que seguem esse tal de Jesus, e ele tem um caso com a própria madrasta, a própria mulher do seu pai. É justamente para evitar que isso aconteça, justamente para zelar pela santidade e pureza da igreja de Cristo, que a igreja deve entender que ela não deve tolerar a impureza, ela deve exercer a disciplina. Nós vamos ver então, a partir do versículo 3, uma segunda verdade. A igreja não deve tolerar a impureza e, consequentemente, a igreja deve retirar a impureza do seu meio. Vamos ver então o versículo 3, quando Paulo mostra a sua indignação, mas também mostra o que deveria ser feito a partir de então. O versículo 3 diz assim: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. E aqui, Paulo, irmãos, ele vai dando as diretrizes para a igreja do que deveria ser feito. E aqui nós lembramos de quem era Paulo, não é? Paulo, ele era apóstolo, e por ser apóstolo, ele tinha autoridade sobre as igrejas, não é? Diferente de hoje. As igrejas, eles tinham pastores, presbíteros que cuidavam de cada igreja, mas o apóstolo, ele tinha supervisão, ele tinha autoridade sobre todas as igrejas, não é? A autoridade do apóstolo é superior à autoridade do pastor, obviamente. E é por isso também que não existem apóstolos hoje. A gente não tem um apóstolo que tenha autoridade sobre as igrejas. Naquele tempo nós tínhamos Pedro, Paulo, João, entre outros. Eles podiam interferir na vida da igreja por causa da autoridade que eles tinham. E Paulo faz justamente isso. Paulo diz: olha, embora eu não esteja presente com vocês, eu tenho conhecimento da situação, e eu já vou dar o meu parecer sobre essa situação. Eu vou dar a minha opinião e o que vocês devem fazer a respeito dessa situação. O apóstolo disse que estava presente em espírito. E aqui, irmãos, veja, Paulo não está sendo místico aqui, né? É apenas uma figura de linguagem onde Paulo diz que ele está presente com a igreja. Ele tem conhecimento, ele está presente com a igreja, ele tem conhecimento do caso e ele já disse ele vai dizer o que deve ser feito então. Como apóstolo de Cristo Jesus, então, Paulo tinha autoridade sobre essa igreja. Inclusive, Paulo vai dizer: eu sou o pai espiritual de vocês, não é? Porque eu preguei o evangelho primeiro a vocês. E como pai, então,
o apóstolo Paulo diz o que eles deveriam fazer. Isso está registrado nos versículos 4 e 5. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós vemos primeiro, irmãos, que Paulo ele faz questão de dizer que a igreja deveria agir em nome do Senhor Jesus, não é? Paulo diz isso, em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, e assim por diante. E ao afirmar isso, ao lembrar que a igreja deveria agir em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está lembrando que Jesus é o único cabeça e Senhor da igreja. Ele é o único rei. Ou seja, não existe um pastor, um presbítero ou até mesmo um apóstolo que possa ser igual, muito menos superior à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz questão de dizer que é o Senhor Jesus que é o Senhor é o Senhor, o cabeça da igreja, e é em nome de Jesus que eles devem agir. Ou seja, o poder, irmãos, da igreja e o poder que a igreja tem sobre os seus membros é um poder que deriva de Cristo. E aqui é interessante, não é? Inclusive quando nós pensamos nos presbíteros da igreja, nos pastores da igreja. É muito comum se pensar que a autoridade que os presbíteros têm para agir na igreja é uma autoridade que a igreja dá quando a igreja elege. E esse é um pensamento que nós temos porque na nossa democracia é assim, né? Na democracia do Brasil, as coisas deveriam funcionar dessa forma, não é? O poder está com o povo elege seus representantes e os seus representantes agem a partir do poder. Mas na igreja não funciona assim. Na igreja não existe democracia no sentido que nós pensamos no Brasil, o poder está com o povo. Na igreja existe uma monarquia, onde o Senhor Jesus Cristo é o único rei soberano. E sim, é verdade que a igreja elege, escolhe os seus presbíteros, mas a eleição da igreja não é para dar poder aos presbíteros, mas é para reconhecer o chamado de Deus na vida dos presbíteros. Quem dá poder e autoridade para os presbíteros, pastores e diáconos da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o poder e autoridade que fluem de Cristo que dão autoridade para o pastor, os presbíteros e os diáconos da igreja. Por isso que, enquanto esses homens forem fiéis às palavras de Cristo, todos nós devemos obediência a eles. Mas também, quando esses homens não são fiéis a Cristo, nós não devemos obedecê-los. Por quê? Porque a autoridade deles vem de Cristo. E a partir do momento que eles não estão agindo de acordo com Cristo, cessa, acaba a autoridade desses homens. Cristo, irmãos, recebeu toda a autoridade, todo o poder para governar a igreja. E por isso todo o poder que a igreja tem sobre os seus membros é um poder que flui dele. E por isso deve ser fiel a ele. As palavras de Stuart Robertson, ele diz: a fonte de todo o poder da igreja é Jesus Cristo, o mediador. Por isso, irmãos, Paulo exorta a igreja e diz: a correção dos membros deve ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, essas palavras de Paulo nos fazem perceber como a igreja deve evitar os erros na disciplina e na correção. E muitas vezes nós encontramos igrejas onde a disciplina é feita como uma forma de vingança, a correção é feita como uma forma de se vingar de talvez um membro que se queixe de alguma coisa, de um membro que tente passar por cima da autoridade do pastor, do presbítero. Então, o presbítero, o pastor, a igreja então se vinga com a disciplina. E em tudo isso, irmãos, nós vemos uma distorção da autoridade da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que exerce a autoridade. Por isso, a correção e a disciplina devem ser feitas de acordo com a palavra de Cristo. É esse princípio, irmãos, que nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. Vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ver que Paulo está repetindo ou lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 18, 19. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês
sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aqui, irmãos, no contexto de Mateus, Jesus Cristo está ensinando sobre como nós devemos corrigir os nossos irmãos. E Jesus Cristo vai dizer, olha, se o seu irmão pecar contra você, vai lá, conversa com ele, diz o que aconteceu. E então, se ele se arrepender do seu pecado, perdoe, está resolvido, acabou o problema. Mas se ele não se arrepende, se ele permanece com o coração duro, chame 1 ou 2 pessoas para ir com você, mostre que você de fato quer reconciliação e que ele não quer. E se ainda assim, com 2 ou 3 testemunhas, ele não quer reconciliação, não quer arrependimento, então leve essa situação à igreja, no caso, leve essa situação aos presbíteros da igreja. E Jesus Cristo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estará no meio deles. Em outras palavras, quando o conselho da igreja se reúne para tratar da disciplina de alguém e faz isso em nome de Cristo, o Senhor Jesus Cristo está no meio deles. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse, se ele não ouvir nem mesmo a igreja, então considera esse homem como um descrente. E o que Paulo está dizendo, irmãos, é exatamente isso. Olha, se reúnam em nome do Senhor Jesus Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aqui, reunidos em seu nome. E em seu nome, expulsem esse homem da igreja. É através da autoridade e do poder de Cristo, irmãos, que o pecador deve ser exortado e corrigido. E quando a igreja é fiel de fato aos ensinamentos de Cristo e ela age por meio da autoridade e do poder de Cristo, nós podemos ter certeza que Cristo está com a igreja na realização da verdadeira disciplina. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que a igreja não só deveria agir em nome de Cristo, mas deveria se reunir em nome de Cristo e com o poder do Senhor Jesus Cristo para disciplinar o pecador. E aqui, irmãos, alguns vão sugerir que toda a igreja deveria participar, então, da disciplina desse homem. Mas eu creio que não, eu creio que esse não é o ponto, justamente porque Jesus Cristo, quando fala sobre a disciplina bíblica, em Mateus 18, no texto que nós acabamos de ler, texto que Paulo parece lembrar, não é? Quando fala do nome do Senhor Jesus Cristo fala sobre 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Em outras palavras, ao que parece, Jesus Cristo está falando de um conselho, de um grupo de pessoas que irão julgar a situação. Isso é, por exemplo, aquilo que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 19. No Antigo Testamento, as coisas aconteciam assim. Quando alguém do povo de Deus pecava contra o Senhor, levava esse caso para um grupo de juízes, e esse grupo de juízes julgava o caso e então trazia a disciplina. O Senhor Jesus Cristo parece estar partindo do mesmo princípio. Um grupo de juízes reunidos em nome de Cristo, 2 ou 3 pessoas irão determinar o caso, irão determinar a situação. E qual deveria então ser a sentença? A sentença era expulsar esse homem da igreja. Quando, irmãos, os presbíteros da igreja se reúnem para exercer a disciplina, nós entendemos que a própria igreja está se reunindo, representada nos presbíteros. E uma vez que os presbíteros decidem disciplinar algum dos seus membros de acordo com a palavra de Cristo, de acordo com o poder de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a própria igreja está fazendo isso, está agindo em nome de Cristo. E a ordem de Paulo é: entregue esse homem a Satanás para a destruição da carne. Não? A pergunta que normalmente se faz é: o que significa então entregar a Satanás, não é? A primeira coisa que a gente deve observar, então, para responder essa pergunta, é que Paulo não deseja a destruição do pecador. Observe isso, não é? Porque Paulo diz: entregue esse homem a Satanás para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o desejo de Paulo, o propósito de Paulo é que aquele homem fosse salvo. É que no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e vier julgar os homens, aquele homem pudesse ser salvo. E quando nós olhamos ainda para o versículo 13 do capítulo 5, eu peço que você olhe comigo, 1 Coríntios 5, versículo 13, nós entendemos melhor que entregar a Satanás significa
expulsar esse homem da igreja, ou excluir esse homem da igreja, como diz assim, versículo 13. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está falando aqui quando diz que ele deveria ser entregue a Satanás é justamente o que nós chamamos de exclusão ou excomunhão da igreja, não é? Isso faz sentido, irmãos, porque Paulo descreve o mundo como o domínio de Satanás. Ou seja, a ideia de Paulo é que quando alguém é excluído da igreja, ele está deixando o domínio de Cristo, o reino de Cristo, para entrar no domínio de Satanás, onde Satanás de fato exerce seu poder, a sua influência e assim por diante. Desta forma, entregar aquele homem a Satanás significava excluí-lo da igreja, entregando ao mundo e ao domínio de Satanás. E aqui, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, que a exclusão é o último passo na disciplina, não é? Isso nos lembra que, basicamente, a única coisa que nos conduz à exclusão da igreja, ou que conduz alguém à exclusão da igreja, é o pecado sem arrependimento. Que era justamente esse caso que acontecia aqui. Esse homem vivia um caso, né, com a mulher do seu pai, e ele não demonstrava nenhum sinal de arrependimento. Pelo contrário, ele continuava nesse caso, a igreja sabia e ele continuava nesse caso. E por isso Paulo então diz, você deve excluir esse homem. Ou seja, em resumo, todo pecado, quando não arrependido e não confessado ao Senhor Jesus Cristo, ele sim pode nos levar à exclusão da igreja. Porque a igreja, irmãos, é lugar de pecadores, mas de pecadores arrependidos. Pecadores que não se arrependem dos seus pecados. Pecadores que não estão dispostos a se submeterem a Cristo e à autoridade do Senhor Jesus Cristo, não devem encontrar lugar na igreja. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Esse homem não está disposto a se submeter a Cristo. Esse homem não está disposto a se submeter à palavra de Deus e por isso ele não deve estar na igreja. Ele não deve estar no meio do povo de Deus. Uma outra coisa que nós devemos entender a partir disso é que existem pecados que são mais graves, são mais odiosos diante de Deus. E nós devemos entender, irmãos, que todo pecado é pecado. Todo pecado é transgressão da lei. E como transgressão da lei é punível e é cabível de morte, né? Mas existem sim pecados que são mais escandalosos, pecados que são mais graves, não é? E esse pecado era extremamente grave. Tão grave que envergonhava não só a igreja, mas envergonhava até mesmo os descrentes. E por isso a situação precisava ser tratada em público. E essa é uma regra, né, básica, não é? O pecado ele deve ser tratado de acordo com a proporcionalidade do conhecimento que se tem a respeito dele. Em outras palavras, como esse caso era um caso público, onde não só a igreja, mas a cidade, a região sabia, aquele caso deveria ser tratado publicamente. Toda a igreja deveria ver aquele homem sendo excluído da igreja. E uma terceira ênfase que nós devemos dar aqui no texto é que mesmo com a exclusão, que é o último passo, que é o passo mais grave na disciplina, ainda assim, Paulo desejava a salvação daquele homem. Ou seja, irmãos, até mesmo quando a igreja ela tem de usar as correções mais duras com seus membros, em tudo isso, o desejo pela salvação e o amor pelos irmãos deve prevalecer. Paulo não estava disciplinando aquele irmão porque ele queria retribuir, porque ele queria a vingança, mas porque ele queria a salvação daquele homem. E da perspectiva, irmãos, do julgamento final, a disciplina da igreja é a maneira mais amorosa de se tratar um pecador. É como um pai que ele tem que disciplinar o seu filho, que ele tem que corrigir o seu filho, porque ele sabe que se ele não corrigir o seu filho, por mais que provoque dor ao filho naquele momento, sem aquela correção, aquela criança pode sofrer ainda muito mais. E é justamente porque sabe que aquela criança vai sofrer muito mais sem a correção que dói, que o pai prefere que o filho passe pela dor da correção do que pela dor das consequências dos seus pecados. E é esse princípio que nós temos aqui. Paulo estava dizendo, esse homem precisa passar pela dor da disciplina
para que ele não passe pela dor da condenação eterna. Por isso, irmãos, quando nós disciplinamos alguém, quando a igreja disciplina alguém, é porque a igreja ama, ou pelo menos esse deve ser o princípio, porque a igreja ama, porque a igreja deseja a salvação daquela alma. A própria palavra de Deus nos ensina que Deus é um pai que disciplina aos seus filhos porque ele ama. A disciplina, irmãos, tem como propósito levar os crentes a viverem de acordo com a nova vida de Cristo Jesus. A disciplina tem como propósito trazer honra para Cristo. A disciplina tem como propósito produzir salvação no meio da igreja e na vida dos irmãos. Nós aprendemos então, irmãos, que nós necessitamos das exortações paternais que recebemos da igreja. Nós aprendemos que a disciplina de Deus serve para o propósito da pureza e da santificação da igreja, e isso é necessário nas nossas vidas. A disciplina não é um ato de vingança ou de retribuição, mas um ato de amor destinado a produzir salvação. Uma igreja verdadeira luta pela pureza. Uma igreja verdadeira expulsa a impureza do seu meio. Uma igreja verdadeira, ela trata seus irmãos com amor. E nesse sentido, eu gostaria de fazer um alerta para todos nós. Primeiro é que nenhum de nós deve olhar para esse texto com um ar de arrogância, como se nós fôssemos superiores a esse homem que cometeu o pecado. Um dos pecados que Paulo condena aqui é justamente o orgulho, a soberba, a arrogância da igreja. Nós devemos olhar, irmãos, para textos como esse como um lembrete de Deus, de que mesmo sendo crentes, mesmo sendo salvos por Cristo Jesus, nós podemos cair em tentações, nós podemos cair em graves pecados. E por isso nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar do nosso coração e guardar o nosso coração. Nós, irmãos, não somos melhores do que esse homem, nós não somos melhores do que a igreja de Corinto. Nós somos pecadores, necessitados da graça do Senhor. E nós precisamos vigiar constantemente para não cairmos em pecados graves que possam trazer tristeza para nós, para a igreja e especialmente para o próprio Deus. Mas além disso, nós devemos nos lembrar, irmãos, a partir desse texto, que se você esconde os seus pecados, se você por orgulho, por soberba ou por outro motivo, você não leva os seus pecados ao Senhor, essa passagem nos lembra que haverá um dia, o dia do Senhor, onde Ele irá julgar todos os pecadores. E se você deseja não ser condenado nesse dia, você deve ir até o Senhor hoje. Você deve confessar os seus pecados ao Senhor hoje. Você deve buscar a Cristo hoje em arrependimento, em confissão. Vá ao Senhor Jesus Cristo, Ele é rico em perdoar. Ele perdoa pecadores como nós. Ele restaura pecadores como nós. Se você esconde pecados na sua vida, no seu coração, volte-se a Cristo urgentemente, porque um dia o Senhor irá julgar os pecados de cada um de nós e nesse dia não haverá mais lugar nem espaço para arrependimento. Volte-se a Cristo hoje, porque Ele é rico em perdoar, porque talvez você precise sim passar pela dor da correção hoje, mas passando pela dor da correção hoje, você não passará pela dor da condenação naquele dia. Se você hoje experimentar a dor da correção do Pai que ama, que está nos céus, certamente nós temos a certeza de que no dia do Senhor, no dia de Cristo, nós seremos salvos. O nosso espírito será salvo. Como Paulo diz aqui, o desejo de Paulo era que a destruição da carne daquele homem. Em outras palavras, que a natureza pecaminosa daquele homem fosse destruída, para que seu espírito fosse salvo. Desta forma, volte-se para Cristo, peça para que Deus mortifique o seu pecado, rogue para que Deus mate a carne, que muitas vezes quer militar contra o espírito. Peça para que Deus lhe ajude a lutar contra o pecado, para que no dia do Senhor Jesus Cristo, você possa se apresentar não como um filho rebelde e desobediente, mas como um filho submisso que recebeu as correções e exortações do seu Pai. E nesse dia, então, o nosso Pai não irá mais nos corrigir, mas irá, então, nos transformar e nos glorificar, para que nós não mais tenhamos pecados, mas sejamos com Ele na glória
para todo sempre. A igreja verdadeira, ela ama e busca a pureza. Nós, crentes verdadeiros, devemos amar e buscar a pureza. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nessa noite nós somos lembrados que a disciplina é um instrumento doloroso, mas um instrumento necessário para as nossas vidas, para a vida da igreja. Porque a exortação do Senhor visa a nossa purificação. Uma igreja verdadeira, Senhor Deus, não deve tolerar a impureza. Pelo contrário, deve retirar a impureza. Nós te pedimos, ó Deus, nos purifica, a começar de cada um de nós. Corrige os nossos corações. Se há pecados escondidos, se há, ó Deus, pecados ocultos, que o Senhor, Deus, possa promover arrependimento e, consequentemente, perdão. Que se há impureza, Pai, entre nós, que o Senhor nos purifique, que o Senhor revele a nós os nossos pecados, as nossas impurezas, e nos exorte e nos corrija com o Teu amor e com a Tua graça. Que nós não sejamos, ó Deus, filhos rebeldes, mas que sejamos filhos submissos, atentos à exortação do nosso Pai que nos ama. E que o Senhor faça, ó Deus, dessa igreja uma igreja santa, pura, para que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar no seu grande dia, Ele possa nos encontrar como uma noiva santa, pura e sem mácula, pronta para encontrá-lo. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém.